Amigos do Sport Center, nesta quinta-feira aqui no Morumbis, com transmissão exclusiva dos canais ESPN e Disney e com mais de 50 mil pessoas no estádio, a expectativa do São Paulo, o tricolor faz sua segunda partida na Copa Libertadores da América, primeiro em casa diante do Aliança Lima. O Aliança Lima perdeu na estreia no Peru para o Libertad, o São Paulo venceu na estreia na Argentina em Córdoba o Tajeres. Só que o Libertad com 2 vitórias é o líder do grupo, o São Paulo tenta chegar a esta coliderança. O técnico Zubeldia mais uma vez não terá Oscar e também Lucas Moura, além de Luiz Gustavo, que teve alta hospitalar depois de um tromboembolismo pulmonar, mas que seguirá na sua casa em recuperação nas próximas 2 semanas. Ainda sem Pablo Maia, o provável São Paulo para esta partida terá Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, no meio de campo Cédric pela direita e Enzo Dias ou Wendel pela esquerda, além deles Marcos Antônio, Alisson e Luciano, e no ataque Caleri e Ferreirinha. A defesa do São Paulo, nos últimos 5 jogos, só levou 1 gol. Foi na semifinal do Paulistão, um pênalti polêmico a favor do Palmeiras. O entrosamento entre Arboleda e Alan Franco é comentado pelo zagueiro equatoriano em entrevista exclusiva aos canais ESPN. E com o Alan, agora que a gente está tendo a oportunidade de jogar, trato também de ajudar ele, porque é um garoto que vem de baixo também. Que quer lograr coisas grandes com São Paulo e, pois nada, eu trato de ajudar eles e a convivência com ele, com Sabino, com Juan, com Ferrarese, com todos, é muito boa. Até com o Igal também dou muito conselho para eles, um menino da base e é isso. E eu trato sempre de que eles estejam bem, que eles estejam preparados e que logrem também grandes coisas. O time peruano terá Barcos no ataque, conhecido do futebol brasileiro, e Trauco na lateral esquerda. Já Paulo Guerreiro deverá ficar no banco de reservas. Alan Canteiro é o único desfalque do técnico Gorosito. O jogo começa às 21h30 e, como eu disse, terá transmissão exclusiva dos canais ESPN. Aqui do Morumbis, Eduardo Afonso para os canais ESPN. Se embananou, o Flamengo se embananou. Hoje tem São Paulo e Alianza Lima no Morumbis. Lotado, tudo bem, mas é bom deixar as barbas de molho que não vai ser moleza. São Paulo desfalcado. Aí é por outros motivos que não vai ser moleza, né? Eu acho que a questão vamos pegar todos os exemplos que a gente citou da quarta-feira complicado. Flamengo, soberba, má escalação, excesso de jogadores bons no banco de reservas, etc. Cruzeiro, formação do elenco caríssimo, média de idade alta, jogadores não no auge e tal. O São Paulo não tem nada disso. O São Paulo me parece um time completamente consciente das suas limitações nessa temporada. Completamente. E me parece que aos poucos, até por conta de uma semana em que o presidente resolveu se comunicar via redes sociais das dificuldades econômicas do São Paulo na temporada, sobre o balanço péssimo, parece que aos poucos o torcedor vai entendendo que esse ano é uma batalha cada partida. E que o time não tem muito refinamento técnico para dominar. Vai ser sempre... O Tirone, Casão, depois do jogo contra o Atlético no domingo, assim, ele começa assim a live, ufa. É quase sempre a sensação, ufa. Porque vai ser sempre difícil. Ainda mais sem Lucas e Oscar. Acho que o desafio hoje... o São Paulo não vai menosprezar o adversário, não vai jogar de salto alto, não vai não sei o que lá. A torcida vai fazer a recepção lá diante das proibições da Conmebol. O risco hoje é o São Paulo não ter qualidade para vencer a partida, né? O adversário é o mais fraco da chave, mas o São Paulo mostrou contra o Sport, quando jogou em casa a última vez, já sem Lucas e Oscar, que tem muita dificuldade de criação, né? Ele se portou bem como visitante contra o Tajeres e contra o Atlético, porque ele se defendeu muito bem. O sistema defensivo do São Paulo é bom. Os 3 zagueiros funcionam, ou o zagueiro lateral, Ferrarese também. Mas do meio para frente é um parto. Saírem coisas... É um parto. O São Paulo no Brasileirão não fez nenhum gol até agora. Também não tomou em 2 partidas. Então o jogo do Aliança, para mim, não tem muito segredo. O São Paulo, a chance que tiver, tem que fazer. Se tiver pênalti, o Caleri tem que botar a bola para dentro, não pode chutar para fora. Porque serão poucas as chances. Esse é o time do São Paulo. Eu acho que o Barbas de Molho
não é exatamente as mesmas barbas de molho que o Flamengo deveria ter ou que o Cruzeiro deveria ter. O São Paulo, para mim, é uma questão mais profunda, de uma qualidade limitada, de um time limitado para essa temporada, sobretudo pelas questões econômicas. E hoje, sem os seus dois principais jogadores, acho que isso vai ficar evidente no estádio. Bom, lembrando, né, o Alianza Lima eliminou o Boca Juniors na pré-Libertadores e vem aí, perdeu o primeiro jogo, é verdade, mas vem aí com alguma moral, então o jogo deve ser enroscado. Vai ter fim de papo hoje, às 11h30, comentando tudo sobre esse jogo e os outros jogos. Vamos só colocar na tela aí os resultados de ontem da Libertadores e da Sul-Americana. Olho aí. Notícias que a gente não gostaria de dar para o torcedor, né? Mas em relação à dívida do São Paulo, sim, aumentou. Quem confirmou isso, como você disse, foi o Júlio Casares, uma postagem nas redes sociais ontem à noite, e hoje também ele confirmou alguns outros valores. Então vou falar para vocês aqui alguns números que chamam um pouquinho a atenção. Do período de 2023 para 2024, afinal esse balanço fechado é do ano de 2024, mais de 110 milhões de reais de dívida aumentaram. Então, antes, em 2023, era de 856 milhões de dívida geral do São Paulo. No fechamento de 2024, foi para 968 milhões e 200 mil reais, quase 1 bilhão de reais a dívida são paulina neste momento, sendo que o tricolor fechou o ano passado com um déficit de 287 milhões de reais. A arrecadação foi grande, foi de 731 milhões de reais em arrecadação no ano passado, mas ainda assim teve o déficit. Já teve em 2023, na casa ali dos 60 milhões, mas ano passado de 287, como eu falei para vocês. Esses números foram divulgados ontem pelo Júlio Casares, porque ele também fez a apresentação ali para o Conselho Deliberativo na votação para ver se essas contas iam ser aprovadas ou não. Elas foram aprovadas por maioria hoje durante a tarde, né? E o Júlio Casares, ele vai explicar ali que esse déficit se deve a diversos fatores. Então eu vou colocar aqui alguns para vocês, segundo o presidente do São Paulo. Manutenção de um time competitivo, pagamento dos juros bancários, também aí de dívida, né, empréstimos contraídos no passado, pagamento de tributos e multas, enfim, muitos valores aí que o São Paulo vem durante os anos tendo como dívida para chegar a esse valor aí gritante de quase 1 bilhão. Além disso, o presidente também informou que o fundo que foi criado ali para arrecadar dinheiro para o São Paulo já chegou a 135 milhões de reais arrecadados nesses primeiros meses, que estão sendo utilizados justamente para o pagamento das dívidas, tributos e também para rolar aí fluxo de caixa. Agora, para dar um respiro, né, para o torcedor são paulino, segundo o Casares ainda nessa mesma postagem, até 2030, que é o ano do centenário do clube, quando acaba inclusive o mandato do Casares, tem aí 2 bilhões recebíveis já garantidos, incluindo aí o patrocínio master, venda dos naming rights, outros patrocínios, isso sem contar a venda de jogadores, direitos de transmissão, enfim, outras situações aí, bilheteria, sócio-torcedor e tudo mais. Tá certo, gente? Amanhã o São Paulo entra em campo aí pela Libertadores e, a gente tá no Pacaembu, vocês estão vendo aqui, né? Mas eu quis um quadro mais bonito do que o quadro do Thiago Salazar. Eu pedi pro Rafael Leão e o Osmar Menezes me colocarem um pouquinho mais pra cima. Olha aqui, Michele, bastidores, hein? Onde eu tô? Tô em cima aqui da mureta, né, do Pacaembu. Eu tenho certeza que vocês aí já vieram muito aqui nessa mureta para assistir jogo, para acompanhar, enfim, algum namorado e tal. Mas daí eu deixo para vocês comentarem, tá? Beijo, boa noite. Boa noite. Hora de falar sobre o São Paulo, que vendeu os name rights de seu centro de treinamento. Essa possibilidade vinha sendo ventilada entre dirigentes do São Paulo com o mercado há alguns meses. E o acordo se deu na renovação de contrato com a Superbet. Você sabe que Superbet e São Paulo assinaram um vínculo até 2030 que garantirá ao São Paulo 678 milhões de reais. Esse valor é fixo, com bônus atrelado a títulos. São Paulo pode alcançar até 1 bilhão de reais. Importante contar que o centro de treinamento do São Paulo, CT da Barra Funda, vai passar a se chamar Super CT. Até o avião que costuma levar o São Paulo nos deslocamentos pela América do Sul e pelo país também terá estampadas os logotipos da Superbet. São Paulo, com todo esse acordo, passa a faturar em 2025 78 milhões de reais fixos.
E esse valor vai aumentando gradativamente a cada novo ano, até que alcança 140 milhões de reais em 2030. Trata-se do maior contrato de patrocínio master já fechado no país. Essa cifra de 678 milhões estabelece o São Paulo como recordista na marca. Mas, com uma observação importante, são 6 anos de contrato. Flamengo, Corinthians e Palmeiras fecharam acordos proporcionalmente maiores, mas por tempos menores. Só para arrematar em relação ao tricolor, o Libertad venceu de novo nessa terça-feira e assumiu a liderança do grupo do São Paulo na Libertadores. Vitória por 2-0 contra o Tajeres, são 6 pontos conquistados em 6 possíveis. O São Paulo tem 3 e recebe nessa quinta-feira o Alianza Lima no Morumbi. Bora fechar o vídeo para falar sobre um zagueiro que promete bastante no São Paulo. Eu me refiro a Igão, só 17 anos de idade, atleta que apesar da pouca idade já integra o time sub-20 e esteve no ano passado à disposição do elenco principal. Estreou no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Newton Santos. Chegou a fazer a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos nesse ano de 2025, apesar de ter idade para disputar a Copa São Paulo de Juniores. E esse jogador super badalado internamente também já chamou a atenção do Brentford da Inglaterra, em formação do André Hernan. Importante contar que o Igão acaba de marcar um gol, o gol da vitória contra o Corinthians por 3-2 no Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo super equilibrado no início dessa semana, até que o Igão apareceu para resolver os problemas do São Paulo. Jogador que chegou ao Morumbi com 9 anos de idade, promete bastante pelo espírito de liderança, mas principalmente pela qualidade com a bola e também na marcação. O único ponto que eu destacaria como preocupante diz respeito ao contrato, que se encerra em setembro do ano que vem. Seria importantíssimo que o São Paulo acertasse a extensão desse vínculo o mais rápido possível, para não assistir a episódios como vários outros de atletas que subiram da base e deixaram o São Paulo sem garantir qualquer centavo. E você, já viu o Igão jogar? O que você pensa sobre ele? Use o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esqueça. Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulino de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né, vai enfrentar o Alianza Lima hoje aí. Expectativa de Morumbi lotado, né? Expectativa é aproximadamente de 50 mil pessoas no Morumbi para este jogo da Libertadores. E a expectativa também, né, da gente torcedor, é saber qual time o Zubeldia vai colocar. Como vocês viram aí, Eduardo Afonso trouxe uma prévia, né, com Rafael, como a gente já sabe, Arboleda, Alan Franco e ali o Ferrarese, se ele optar pelos 3 zagueiros. A dupla de volante, Luiz Gustavo não, que tá machucado, Alisson e Marcos Antônio ou Bobadilha. Nas laterais, fazendo a ala ali, né, ele pode colocar o Cédric Soares, o Enzo Dias, e no ataque ali, Ferreirinha, Luciano e Calheri. Esse é o provável São Paulo que deve enfrentar o time do Alianza Lima, e sem surpresa nenhuma na escalação, porque a gente sabe que o Zubeldia tá escalando o que tem de melhor. E a gente espera mais desses jogadores. Vamos falar de quem a gente espera. Eu, como torcedor, espero mais do Ferreirinha. Essa deficiência do Ferreirinha de ciscar e não fazer nada é desde o Grêmio. Que ele é dessa maneira. Eu até acho que ele é um excelente jogador, porém ele precisa soltar mais a bola, porque ele é um jogador que quando pega na bola, 2, 3 vão em cima dele. E se ele tiver a inteligência de soltar a bola, ele vai achar os companheiros desmarcados, que até o time, se voltar a se reestruturar depois de 2, 3, 4 jogadores terem em cima dele, o São Paulo já trabalhou a bola e já pode ter chegado no gol, porque essa é uma das grandes virtudes de jogadores que são marcados. Se você atrai 2, 3 jogadores, os outros jogadores vão ficar livres. Então você faz o quê? Passa a bola rápido, porque você vai deixar os outros companheiros um pouco mais folgados ali. O Luciano, a gente sempre espera muito do Luciano e a gente sabe que em jogos decisivos ele aparece. Inclusive hoje, se eu tivesse de falaria que ele vai fazer um gol hoje contra o Alianza Lima. Confesso para vocês que eu não sei o placar, mas se eu tivesse de chutar aí, falaria
que seria de 1-0 a 2-0. Mais do que isso, eu acho que o São Paulo não faz. E vai ser importante o São Paulo pressionar a Alianza Lima e procurar fazer um gol no primeiro tempo. Porque o segundo tempo a gente sabe que o Morumbi vai virar um caldeirão e pode se tornar pressão para os lados dos jogadores, isso daí, que a gente tem visto acontecer muito. Então é importante, muito importante, São Paulo fazer uma bafa ali nos primeiros 15, 20 minutos para tentar fazer um gol ali e fazer com que o time do Alianza Lima saia de trás. Porque esse cenário de jogo a gente costuma ver contra o São Paulo, a gente costuma ver que não dá muito bom. O quê? Um time que se fecha e dá a bola pro São Paulo. Cara, esse cenário é horrível. É horrível e a gente sabe que quando acontece isso, a gente tem uma deficiência grande em marcar gols contra times que se fecham totalmente. Então é muito importante mesmo São Paulo revisar isso e tentar de qualquer forma ali fazer um gol no primeiro tempo. Eu, se eu fosse o Zubeldia, imaginando um cenário de jogo, 10, 15, 20 minutos ali, prestei atenção que o time do Alianza Lima tá todo fechado, que a gente não tá conseguindo entrar, cara, taca André Silva e Calera dentro da área, conta com a passagem dos laterais e bola para dentro da área. Para tentar fazer o gol, porque para mim esse vai ser o cenário do jogo. O São Paulo não consegue infiltrações pelo meio contra time fechado, não consegue, ele só consegue passar nas laterais e cruzamento dentro da área. A gente precisa ter centroavante, e se puder potencializar com mais um é ótimo, mas hoje o cenário do jogo é esse: São Paulo em cima, Alianza Lima se defendendo e o São Paulo ali tentando fazer seu gol. Galera, então é isso daí, chegamos ao final de mais um vídeo aqui, até a próxima aí, valeu!